Hoje o nosso tema é liderança. Existem duas possibilidades de você estar presente nesta questão da relação com liderança. Quando você lidera, você está no controle, você está no domínio. E como você está no controle e domínio, você vai exercer esta ação sobre as situações da sua vida de uma forma tranquila. Porque você vai estar tranquilo quando você está seguro, confiante, quando você possui o conhecimento sobre uma determinada situação, você vai sempre fluir com suavidade, com leveza e com tranquilidade. Quando você lidera, você realmente tem a noção da relação que você tem sobre aquilo que você lidera. Você tem um conhecimento. Você já se envolveu, absorveu o conhecimento da relação que você estabeleceu com uma determinada situação, e este conhecimento e o saber lidar com isso vai lhe gerar esta tranquilidade. Em contrapartida, a outra liderança é aquela em que você não lidera. É aquela que você é liderado pelas situações. Então, toda vez que você é liderado por uma determinada situação, você de fato nunca vai ser líder de você mesmo. Então, quando falamos em liderança pessoal, primeiro você precisa conhecer, compreender e entender exatamente quem você é. Se você realmente consegue liderar você mesmo. Por exemplo, se você tem um descontrole emocional, um descontrole mental, um descontrole na relação com você mesmo, porque está indignado porque não conseguiu atingir um determinado resultado, ficou com raiva, ficou com ódio, porque as coisas não corresponderam ou não correspondem àquilo que você imagina, você se desestabiliza frente à relação de uma pessoa ou uma determinada situação, onde basicamente aquilo não correspondeu ou você não conseguiu fluir através daquela pessoa ou daquela situação, houve um embate de verdade, né, um conflito de pontos de vista divergentes que não convergiram para uma mesma compreensão. Então, isso significa que no momento que você perde o controle, no momento que você fica reativo, no momento que você libera este mal, você já perdeu a liderança e você está dominado por este mal. O mal e o bem, ou o bem e o mal, são duas manifestações com polaridades distintas, com processos distintos, com intenções distintas, propósitos distintos, né? Portanto, elas servem a princípios distintos. Existe um bem e o mal que possui propósito, porque ele está associado diretamente à evolução no processo do mais denso para o mais sutil. Portanto, existe um mal que serve ao bem, e existe um bem que serve ao mal, até uma determinada amplitude da manifestação dessa energia. Né? Por quê? Porque justamente está aí representado aquilo que se chama de livre-arbítrio, livre escolha. Então você tem sim dentro de você o conhecimento enquanto força de manifestar uma energia que estabiliza ou desestabiliza, uma energia que favorece a ordem e o equilíbrio ou pura e simplesmente destrói. Tá? Então, este bem e esse mal, mesmo quando você passa por uma experiência desestabilizadora, este mal ele vai te ajudar a perceber aquilo que você precisa estabilizar, aquilo que você precisa desapegar, aquilo que você precisa liberar, ter conhecimento sobre aquela determinada manifestação. Né? Então, esse mal ele acaba servindo a esse bem. Por quê? Porque é justamente graças a esse mal que serve ao bem que você vai poder observar e perceber a escolha que você quer fazer,
e a seleção que você vai fazer na sua vida para que você possa justamente valorizar o próprio bem. Então, este mal ajuda você a valorizar esse bem. Agora, quando você ultrapassa esse limite desse mal, então aí você passa a criar um conflito com esse bem e com esse mal que serve ao bem. Não sei se você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Como consequência, você passa naquilo que eu chamo de borderline. Na psiquiatria, borderline é quando a pessoa está completamente dominada por uma determinada instabilidade, um desequilíbrio. No meu caso, dentro do sistema de equilíbrio energético, que é um dos meus métodos, que faz parte da minha sensibilidade, que eu nasci com ela, acabei criando o sistema de equilíbrio energético, como também criei o pH Vida, que é o potencial humano de vida. Então, tornei-me especialista no desequilíbrio desse potencial humano, dessa força que pode afetar realmente a sua liderança e o seu desenvolvimento, né? Como também numa parte mais multidimensional, numa visão, né, mais multidimensional, mais esotérica e até metafísica, que eu prefiro mais. O sistema de equilíbrio energético é a estrutura daquilo que rege de fato nós mesmos. Nós temos uma estrutura física, mas nós temos também uma estrutura etérica, né? Então, quando, voltando ao nosso tema, quando você ultrapassa esse limite do mal, você então começa a servir a um mal que eu chamo de mal absoluto. Este mal absoluto é uma energia rebelde que está sempre querendo desestabilizar esse bem absoluto, que é aquilo que você considera como Deus ou espiritualidade. Então, existe estas frequências vibratórias com gamas específicas, com ações específicas que atuam em determinadas dimensões, que compõem toda essa estrutura do universo. Isso é um fato. Tudo no universo é energia, já disse Albert Einstein, né? Então, como que essas energias se manifestam? Também já foi comprovado que nosso universo ele é multidimensional. Então, ou seja, cada dimensão é uma percepção, está dentro de uma realidade e vibra dentro de uma realidade. Então, nós temos múltiplas realidades que estão atuando no mesmo período, porém, como estão em dimensões específicas, elas atuam e, por vezes, só é possível de perceber essas outras dimensões de acordo com a capacidade que você consegue fazer isso, né? Então, normalmente, as pessoas da terceira dimensão, que são os seres humanos, o aparelho sensorial deles, né, ou seja, o paladar, o tato, a audição, a visão e tal, não consegue captar, porque esse aparelho não consegue captar. É a mesma coisa que um rádio que capta, se você colocar em AM, no AM ele não vai pegar o FM, você vai ter que virar o botão para poder pegar o FM, porque são frequências específicas. Da mesma forma na televisão, você está sintonizado com um canal, se você quiser um outro canal, você vai ter que mudar de canal. Ao mudar de canal é como se fosse uma outra dimensão. Então o universo ele funciona assim, é como se fosse essa televisão com múltiplos canais, onde você pode modificar de canal para canal, e cada canal vai ser uma experiência, cada canal vai ter uma informação, cada canal vai atuar num determinado segmento. Então é mais ou menos como isso. Tá? Então, quando você ultrapassa esta linha da borderline e começa a servir ao mal, você está completamente sob o domínio e liderança dessa força. E aí, então, você perde o domínio e a liderança sobre você mesmo. Então, o meu trabalho, qual é que é? O meu trabalho é justamente ensinar você, instruir você e revelar para você onde está a origem daquilo que você em algum momento da sua vida despertou e como consequência gerou o problema que você tem hoje, a dificuldade que você está vivendo hoje, né, o conflito que você está vivendo hoje. É claro que você, na sua consciência, ou seja, na sua capacidade cognitiva de percepção da relação de você com a sua realidade, se você tem um problema, se você está num conflito, você vai automaticamente querer resolver o problema, resolver o conflito. Você vai querer trabalhar em cima do resultado, porque você quer se livrar daquilo, porque você, na sua essência, você quer voltar a expandir e ser livre. Isso faz parte de nós. Nós queremos ser livres.
Nós queremos poder sentir que estamos expandindo. Isso está na sua essência porque faz parte dos princípios que regem a sua essência, que está conectada ao bem e que está conectada ao universo. Então, quando você sente que você está livre e em expansão, em harmonia, favorável à vida e à existência, é quando você está, de fato, nessa consciência espiritual. Espiritualidade, ela é uma consciência. Ela atua também numa determinada dimensão. Então, não tem nada a ver com aquilo que você acha que é espiritualidade, aquilo que venderam para você, da forma como te passaram as informações ou como te domesticaram desde criança, né? Porque basicamente domesticaram por meio de um monte de medos e de repressões por conta das religiões da própria sociedade, né? Limitada na sua capacidade de perceber de fato as realidades, né? Tem esses dogmas e esses conceitos, esses preconceitos que infelizmente não são válidos até um determinado momento, mas depois precisa transcendê-los. Por quê? Porque não faz sentido muito desses dogmas e também não faz muito sentido a própria religião, né? Por quê? Porque basicamente ela tem o seu limite por conta dos seus dogmas. Então hoje tem uma gama muito grande de pessoas que estão saindo dessas religiões e elas estão procurando uma espiritualidade, mas uma espiritualidade ligada ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, a um despertar de consciência. Estas pessoas são as pessoas que estão numa linha na direção mais de acordo com o universo. Aquelas que estão procurando a espiritualidade como procuram as religiões para resolver os problemas no momento presente, porque ela quer voltar a liderar a vida delas, essas daí ainda estão muito inconscientes do sentido, da razão e do propósito do processo daquilo que está instaurado e que faz parte da sua vida. Então você não quer resolver o resultado. Você quer entender quando você é um ser que de fato para pensar sobre o sentido da vida e minimamente desenvolver um pouco de espiritualidade, você vai parar para perceber que o resultado de hoje, ele é uma consequência de uma causa, de uma origem. Então você tem que entender o que foi desperto através do seu livre-arbítrio lá atrás, que contribuiu para chegar no processo desse momento presente. Para que você possa compreender o processo. Você só compreende quando você compreende tudo que envolve o princípio, o meio e o fim de uma determinada situação. E só depois que você compreende é que você desperta a consciência. E só depois que você desperta a consciência é que você evolui e transcende aquela determinada situação. Portanto, não existe evolução se você não fizer isso. O primeiro processo é você perceber. Perceber é a pré-consciência, Freud. Você vai perceber pela pré-consciência e você, nesse momento que você percebe, você constata que aquilo existe. Então, ou seja, você só percebe que algo existe quando você percebe a existência desse algo. Então, porque até então, enquanto você não perceber, aquilo para você ainda não existe. Então, na hora que você percebe que você está vivendo um conflito, nesse momento, você percebe a relação que você tem com aquilo e você percebe a existência desse conflito na sua vida, né? E você vai perceber aqui o quanto ele está atrapalhando o seu processo evolutivo, né? E o quanto danoso ele está sendo para você. Então você vai perceber o quê? A catarse, Aristóteles, né? Ou seja, o mal-estar que isso está gerando, o mal que isso está gerando e a liderança desse mal sobre você e o não domínio que você tem sobre isso porque está faltando o conhecimento de saber justamente lidar com isso. Então, uma pessoa que quer evoluir na vida, ela vai querer o conhecimento, ela vai querer entender, ela vai querer compreender esse processo. Ela vai querer saber a causa, né, a origem, né, o processo em si, aquilo tudo que compreende, né? Então, ela vai querer saber o princípio, o meio, e o que estabeleceu como fim que gerou esse resultado nesse momento presente. Então, é isso que você tem que compreender na sua vida. Existe
Ou você lidera ou você é liderado. Se você é liderado, você está no mal. Se você lidera, você está no bem. Você está consciente. Quando você está no bem, você está livre. Quando você está no mal, você está preso. Porque você está sendo liderado. Então, quando você está no bem, você está livre. E você... Livre para quê? Para você pura e simplesmente expandir, manifestar e evoluir na vida a partir das experiências da sua vida. Agora, enquanto você não resolver tudo aquilo que te gera mal-estar, tendo consciência plena, o que é consciência plena? Né? The meaningfulness. É você entender desde o início, o processo e o fim. Né? Para que você então compreenda, nossa, ok, eu agora entendi o que é que eu despertei lá no começo que gerou isso que eu estou vivendo hoje. Então aí você vai ter essa clareza dessa compreensão, que percebe o todo que envolve a situação. Isso é consciência e isso é espiritualidade. Fora isso, é um monte de baboseira, né, de processos arcaicos e medieval em alguns países, em algumas religiões, em algumas crenças, que de fato só aprisiona você num processo repetitivo, onde você não acredita que você é uma força de realização. Você é uma força de realização capaz de gerar o bem e capaz de gerar o mal, porque você tem um conhecimento do bem e do mal, mas você não tem a consciência do bem e do mal, porque a consciência do bem e do mal é uma conquista através das escolhas que você vai fazendo na sua vida, para que você desperte essa consciência. Porque no momento que você desperta a consciência, não existe retornar para a inconsciência, não existe querer mais o mal. Por quê? Porque você já percebeu que esse mal é desinteressante, é ridículo, não faz sentido, não corresponde aos seus princípios, não tem a ver com a sua moral, não tem a ver com a sua ética, não tem a ver com a sua hombridade, não tem a ver com a sua grandeza existencial. Para que você chegue nisso, você precisa, de fato, evoluir espiritualmente. O meu trabalho é justamente ajudar você a compreender todo esse processo, para que você lidere você mesmo e deixe de ser dominado pelas situações. Para você que se identificou com aquilo que eu falo, para você que quer um trabalho personalizado, o seu próprio exercício para tirar você dessas dependências, desses conflitos do inconsciente e chegar a essa liderança e estar livre, fluindo com o próprio universo, me procure. O meu WhatsApp é o 011, DDD de São Paulo, 983199848. 011 98319 9848, mas é só digitar Carlos Florencio no seu site de busca que você vai me encontrar, ou me siga nas redes sociais, Carlos Florencio Oficial, no meu canal do YouTube é Carlos Florencio. Eu vou agora abrir o canal da Rádio Mundial para fazer uma pequena leitura, interpretação dos meus ouvintes, né, onde eu faço uma leitura por meio da minha inteligência intuitiva, tá? Eu criei meus próprios conceitos que eu sinto que não vai criar conexões com dogmas de crenças ou de religiões, né? Então, para mim, a inteligência intuitiva, a capacidade de você conseguir, por meio da sua percepção extrasensorial, fora do aparelho sensorial, ouvido, paladar, visão, olfato, né, tato e tal, você conseguir é a síntese dos cinco sentidos, que é o sexto sentido, né? Ou seja, ele vai diretamente na parte mais energética, tá? E capta isso e traduz isso. Dizem que normalmente as pessoas que têm essa capacidade são seres cristal. Vai ver que eu sou um ser cristal. Mas eu faço isso desde sempre. Para mim é muito fácil e eu utilizo justamente dessa minha inteligência intuitiva como forma de diagnóstico. Por isso, uma consulta comigo é uma consulta que você vai entender tudo sobre a sua existência, porque eu vou mostrar onde está a origem, onde está a ferida e como curá-la, né? E dar instruções e dar ferramentas para que você depois consiga conduzir a sua própria vida e não precise de mim, e que não fique dependente de mim, porque nenhum ser com consciência vai tornar você dependente dele, porque senão aprisiona, e se aprisiona já é um ser do mal. Ok? Vamos abrir aí o canal da Rádio Mundial. Você pode ligar aqui no 3171-0221, 3171-0221,
31710221. Se você quiser falar comigo, eu fazer uma pequena leitura e dizer aquilo que você precisa resolver nesse momento atual da sua vida. Hoje nós falamos sobre liderança pessoal. Você lidera o seu mundo, a sua vida, a sua realidade? Ou você é um liderado pelo mal que te persegue e que torna as suas experiências repetitivas? Pare para pensar.